Olá, meu nome é Fábio Falcão Lucas e eu sou o gerente de área do Family Search para o Brasil. O Family Search é também conhecido como o Departamento de História da Família da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Family Search é a maior organização genealógica do mundo. O nosso site tem 150 mil visitantes por dia e mais de 31 milhões de registros históricos com 4,1 bilhões de nomes pesquisáveis. Temos 4.800 centros de história da família em todo o mundo. O Family Search tem mais de 250 mil voluntários ao redor do mundo. É também o organizador da RootsTech, a maior reunião genealógica desse gênero no mundo, de onde grande parte do conteúdo para este evento do qual você está participando agora foi originado. O coração do Family Search é a Biblioteca de História da Família, localizada na histórica Praça do Templo, em Salt Lake City, Utah. É a maior biblioteca desse tipo, com uma coleção física de mais de 2,4 milhões de registros genealógicos de todo o mundo. Gostaria de explicar por que os Mormons fazem genealogia, propondo uma analogia com os gêneros literários realismo animista e realismo mágico. Como muitas pessoas de todo o mundo, eu tenho grande admiração por esses gêneros literários e valorizo a contribuição de autores latino-americanos. Devo confessar que aprecio particularmente o autor moçambicano Mia Couto, a chilena Isabel Allende e o colombiano Gabriel García Márquez. Esses autores são expoentes do realismo animista e do realismo mágico, em que os mistérios da vida são comemorados por vínculos que parecem transcender os limites físicos, e os laços são descritos com tanta vida, que parecem mais reais do que se pode imaginar. Nas palavras de Mia Couto em Terra Sonâmbula, somos convidados, por exemplo, a banquetearmos-nos com o realismo animista. Se dizia daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia, espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que naquela noite eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. Ouvimos muitas vezes sobre o véu que separa este mundo do mundo daqueles que cruzaram o limite entre a vida e a morte e que foram dessa para uma melhor. Esse véu parece ser o véu do esquecimento que nos separa dos entes queridos que já não estão na Terra. Nos realismos animista e mágico, esse véu parece abrir-se com muita frequência. Esses autores latino-americanos e a história da família, companheiros improváveis, levam-me ao assunto desta apresentação. O assunto é a humanidade e a busca eterna dos aspectos divinos da vida. Em todas as culturas, em todas as épocas e em todos os lugares, o homem procura avidamente os momentos em que o véu se abre, mesmo que seja apenas um pouco. Esta, certamente, não é uma conferência sobre religiões do mundo. Mas a religião é, com frequência, o contexto no qual os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são motivados a aprender sobre a história de seus próprios familiares. Assim, é importante revisar um pouco sobre os Mormons e sobre as suas crenças. Ao fazê-lo, quero pedir-lhes, por um momento, que não julguem se são verdadeiras ou falsas, corretas ou incorretas. Em vez disso, peço que vocês abordem essa questão com um apreço pela beleza intrínseca que se encontra em práticas espirituais e devocionais de homens e mulheres sinceros que estão buscando encontrar a verdade. Permitam-me, então, falar um pouco sobre os Mormons. Esta é a imagem que vem com frequência à mente da maioria das pessoas quando ouvem o termo Mormons. As pessoas reconhecem nossos missionários em todo o mundo. Mas essa talvez seja uma imagem mais precisa. A igreja está crescendo na África, nas ilhas do Pacífico, na América Latina e em todo o mundo. Ela possui diversidade racial e é centrada na família. Creio que seja importante frisar que esse enfoque na família, assim como outros interesses dos Mormons, são compartilhados por muitas religiões em todo o mundo. Número 1, por que os Mormons fazem genealogia? E na sequência, número 2, qual será a nossa colaboração ao divulgar e facilitar a pesquisa genealógica? Terminando com uma explanação geral de como esse sistema funciona para todos nós. Os Mormons têm 4 responsabilidades divinamente designadas, nas quais a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias auxilia os seus membros. Viver o Evangelho de Jesus Cristo, compartilhar o Evangelho em todo o mundo, cuidar dos pobres e necessitados e realizar as ordenanças de salvação para nossos antepassados no templo.
Para ajudar com a primeira responsabilidade, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fez uma série de vídeos da Bíblia para auxiliar todos os homens e mulheres a entender melhor a vida de Jesus Cristo e aprender a viver o que ele nos ensinou. Permitam-me compartilhar um desses vídeos que retrata o último momento em que Cristo esteve reunido com todos os seus discípulos, dando a sua instrução final. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não há nenhuma dúvida de que vocês hoje, assim como seguidores de Jesus no início do cristianismo, que se sentaram diante dele, ouviram falar pela primeira vez as palavras que são tão familiares para muitos de nós hoje, também tiveram um sentimento forte, muito forte, do divino. Agora eu gostaria de avançar cerca de 2000 anos na história. Todos os domingos, em mais de 29 mil congregações em todo o mundo, o sacramento é distribuído para ajudar os mormons a lembrarem-se daquele momento, a última ceia do Salvador, e a rededicarem-se a seguir seus ensinamentos. Em 2010, a nação da ilha do Haiti sofreu um terremoto catastrófico. A igreja respondeu imediatamente com mais de 60 toneladas de suprimentos, incluindo mais de 1 milhão de quilos de alimentos, centenas de milhares de kits de higiene, milhares de unidades de filtragem de água e incontáveis horas de serviço de centenas de voluntários. Para muitos, esse tipo de serviço ao próximo e participação no Santo Sacramento trazem um senso de divindade. Este senso de divindade os ajuda a manter um caminho espiritual e os leva a se lembrarem dos valores de uma vida cristã. Com isso, como pano de fundo, deixe-me agora passar da primeira responsabilidade dos mormons fiéis, que é viver o Evangelho de Jesus Cristo, para a quarta responsabilidade que eles têm, que é o nosso tema desse dia: oferecer as ordenanças de salvação do templo aos nossos antepassados. O ato de ir ao templo é um ato de devoção. Por exemplo, vamos ao templo para que o casamento se estenda além da morte e para que as famílias possam viver juntas na eternidade. Os templos não são como as igrejas que vocês devem estar acostumados a ver e nas quais nos reunimos todos os domingos com várias pessoas. Em vez disso, é nos templos que são realizadas determinadas ordenanças especiais, tais como o batismo, a confirmação e casamentos. Lá são feitos convênios ou acordos com Deus de que viveremos de um certo modo. Os santos dos últimos dias, fiéis, vão ao templo por seus próprios antepassados, dando a opção a esses familiares de pessoalmente aceitarem, se assim o desejarem, os convênios que seus parentes fazem por eles. Isso também lhes permite que sejam ligados à sua família por toda a eternidade. É por isso que os jovens sentem uma responsabilidade pessoal de começar a pesquisa genealógica com certa devoção. On December 20th, I'm going to the temple for Berit, Jen's daughter, Metlingen. I'm going to the temple for Regino Calvo Manrique, my great-great-grandmother's brother. This is Mary Georgina Bulmer Rodway, and on December 20th, I will be taking her name to the temple. You have 40 days. 40 days to find your name. It only takes one to change your life. We'll see you in the temple in 40 days. See you in 40 days. Após a pesquisa genealógica, vem a ida ao templo.
Ir ao templo representa o compromisso de estar na presença de Deus. Isso significa o compromisso de viver em castidade, abster-se de bebidas alcoólicas, café, chá preto, tabaco e drogas, e pagar 1/10 de sua renda ao Senhor, entre outras coisas. Ocasionalmente, homens, mulheres e jovens fazem uma longa jornada a pé para o templo, para representar esses compromissos. O que você testemunhará agora é um ato de devoção. We start walking at 6:45 in the morning and we hike 7 miles down the Ephraim Canyon. You don't just wake up one day and decide you're going to go to the temple, that you really need to prepare spiritually and physically to make sure that you're worthy to enter the temple someday. And then we walk another 8 miles to the Manti Temple. You can see that the temple is always in your sights from the bottom of the canyon. So once we get down the canyon, that we can see our goal right there. What we are doing today is a commitment to a lifestyle that we're going to live forever. It was just hard to hike 15 miles to the temple, but it was easy at the same time because we knew where we were going and what our goal was. So all my sisters and my mom are all here, and I guess at that point it just sunk in that we're an eternal family, and that because of that temple right there, we can be together forever. I've got 2 daughters here, yes. I mean, that's got me motivated. I'm definitely not gonna have them make it to the temple without their mom. I feel so great that I made it to the temple. I just can't believe the spirit and the joy and the peace that everyone has felt today. I know now that I can't have anything else. After feeling like this, you can't be happy without a temple marriage and without an eternal family, because that's where true happiness is. Quando a jovem fala de sua chegada ao templo e o encontro com sua mãe, ela compreende que isso é uma semelhança do que ocorre no final da vida mortal. Um feliz reencontro com seus entes queridos na eternidade. Essa viagem ao templo que vocês viram, em minha opinião, também é um ato de devoção de grande beleza. A parte mais desafiadora, na verdade, é que a doutrina da Igreja de Jesus Cristo ensina que uma pessoa que vai para o templo deve levar o nome de um antepassado por quem vai ser batizado. Esse é o motivo-chave de toda a atenção que os Mormons dão à genealogia. Deixe-me compartilhar com vocês o que acontece quando uma pessoa começa a trabalhar em sua genealogia, em preparação para sua própria ida ao templo. Vamos ouvir Makayla Faris, de 17 anos, descrever a sua experiência. Makes you feel like you're important and you belong to something bigger, and that you have people that are on the other side of the veil helping you through challenges and helping you be able to overcome things that are hard for you. A Makayla afirma que quando ela faz o trabalho genealógico, ela se sente muito mais importante, útil e protegida. O comentário dela sobre a ajuda que ela sente receber daqueles que já partiram dessa vida quase nos remete à visão de um exército de anjos da guarda do outro lado do véu. Não é assim? Realizar a pesquisa de história da família a fim de descobrir um antepassado e aprender sobre ele ou ela é também uma forma de devoção. Joseph F. Smith, que foi presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no início do século XX e o qual é venerado como um profeta, disse o seguinte: nossos pais e mães, irmãos e irmãs e amigos que passaram por essa terra podem receber a missão de visitar seus parentes e amigos na terra, trazendo da presença divina mensagens de amor, de advertência ou reprovação e instrução. Esse ensinamento do presidente Joseph F. Smith explica parcialmente algumas das razões pelas quais os líderes da igreja hoje prometem que as pessoas terão as bênçãos de proteção à medida que fizerem sua pesquisa genealógica. And I promise
E prometo-lhes que serão protegidos da crescente influência do adversário. Ao participarem desse trabalho sagrado e amarem-no, serão protegidos em sua juventude e por toda a vida. Ter a maior proteção possível contra o adversário é uma grande promessa. Mas tudo isso não termina com jovens ou com dados genealógicos. Para o trabalho realizado no templo ter maior significado e aceitação, ele precisa ser acompanhado de uma conexão emocional, a que chamamos de voltar o coração aos nossos antepassados. Aprendemos algo crucial sobre isso no último versículo do Velho Testamento, com relação a Elias o profeta, sobre quem você possivelmente vai recordar se assistiu à apresentação anterior do Elder Packer. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Uma das formas mais fáceis de se obter sucesso em voltar o coração é por meio de fotos, especialmente aquelas que são transmitidas através das gerações. A promessa do Elder Bednar, juntamente com as palavras de Michaela e dos jovens que participaram da caminhada para o templo de Manti, nos dão um senso de divindade, de sua família espera do outro lado. Esse senso do divino, essa forma de devoção, não é algo só para as criancinhas, e sim algo para as crianças de todas as idades. George Elias é uma mulher que aceitou plenamente o Evangelho e decidiu em sua mente e coração que iria se empenhar. Nos mudamos para a mesma rua do bispo. Minha neta tem quase a mesma idade de seus filhos e eles se tornaram bons amigos. Ela ficou mais interessada na igreja e eu fiquei interessada e conheci as missionárias. Isso fez com que eu fosse para a igreja e agora vou ser batizada. Quando ela decidiu entrar para a igreja, uma das coisas que a deixou muito animada foi o trabalho de genealogia e de história da família que ela poderia fazer por sua família. Sabem que a Georgia é viúva? Meu marido faleceu. Eu o amava muito. Ele foi um homem muito bom, mas nunca teve essas informações. No momento em que eu percebi que eu poderia ligar-me novamente à minha família, fiquei muito feliz e percebi que poderia ter meu marido de novo. Se eu puder ser selada a ele, vou ter esperança e alegria. Uma felicidade que há muito eu não sentia, porque ainda tenho muita saudade dele. Quero que ele esteja comigo para sempre. Estou ansiosa. Em toda a minha vida, realmente nunca senti tanta paz. Nem sequer sinto que estive debaixo da água. Eu estava leve. Nunca me senti tão bem. Vou começar meu trabalho de história da família. Eu estou muito animada para fazer isso. Primeiro vou fazer o batismo por meu marido, para garantir que ele esteja lá. Depois vou pesquisar outros membros da minha família. Foram semanas absolutamente incríveis. Deixei de me sentir sozinha para me sentir parte de uma família, tendo uma nova experiência no Evangelho. A irmã Elaia se aproximou e entrou na pia batismal com o bispo Carl Lindsay. Descobri quando eu estava sentado ali que ela estava fazendo o batismo em favor de sua mãe. A coisa que me deixou mais emocionada foi quando meu marido e minha mãe foram batizados e isso me fez chorar. Percebi que ele tem um plano para nós além desta vida. Gosto de saber disso. Eu o amo. A ferramenta pela qual podemos atualmente realizar pesquisas genealógicas e de história da família para nos prepararmos para a nossa ida ao templo é chamada de árvore familiar. A árvore familiar contém cerca de 950 milhões de nomes e agora mostra as informações genealógicas e todos os relacionamentos que existem entre os membros de uma família. Além disso, nesta árvore, podemos anexar a cada pessoa um grupo de documentos, fotos e histórias relacionados a ela. Qualquer pessoa pode acessar esta árvore e ver o que nós já sabemos
sobre a família dela. Recapitulando, eu acabo de elucidar por que os Mormons fazem pesquisa genealógica e mostrei um pouco sobre como nós a fazemos. O trabalho do templo é um ato de devoção, uma conexão direta, de coração para coração, que nos dá um sentimento ou noção da divindade. Os Mormons têm 4 responsabilidades divinamente designadas, sendo uma delas ir ao templo. Quando vão ao templo, o fazem em nome de antepassados, a quem eles virão a conhecer por meio da pesquisa genealógica, registros, diários e agora até mesmo por fotos. O resultado disso é que o amor que a pessoa tem por seus familiares e antepassados é grandemente fortalecido. Assim como dizem as Escrituras, Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Agora vocês sabem por que fazemos o que fazemos. Falarei agora em bem menos tempo sobre como podemos facilitar a colaboração entre os povos, governos, instituições e indivíduos para preservar as histórias de nossa família. Por exemplo, deixem-me mostrar-lhes os esforços do Family Search na preservação de registros que beneficiaram grandemente os habitantes da ilha de Niue. Nossa casa fica na ilha Niue, do Pacífico Sudoeste. Moramos lá há muitos anos. Nós mesmos construímos nossa casa. Acredito que a população seja de 1.300 a 1.400 pessoas. Se quiser morar nos trópicos, você tem de estar preparado para os furacões. Uma tempestade tropical formou-se a oeste da ilha Cook, indo de norte para noroeste. Todos os anos recebemos alertas. Algumas vezes damos atenção a eles, mas algumas vezes pensamos, acho que não vai nos atingir. O governo de Niue tem tido dificuldades com a preservação de registros. Como em muitos países em desenvolvimento, os recursos são limitados. Os registros de Niue são muito importantes para nós. E esses registros precisam ser atualizados. Eles estão apagando, apodrecendo e serão perdidos se não fizermos alguma coisa. A localização atual é 120 graus a oeste e 15 graus ao sul. O ciclone categoria 5 é muito perigoso, com ventos que chegam a 285 km por hora. Então, de repente, você começa a ouvir o vento soprar mais e mais rapidamente. Eu preparei a casa para a tempestade. Coloquei pregos nas janelas e nas portas e arrastei todas as coisas. A tempestade começou a arrancar o telhado. Esse ciclone foi o pior que eu já vi até hoje. Eram grandes ondas quebrando contra as casas. Enquanto estávamos sentados na sala, uma onda enorme atingiu nossa casa. Nós não ouvimos nem vimos a onda chegando. A sala ficou inundada com a água do mar. Em 2004, um ciclone de categoria 5 devastou a ilha de Niue, que fica a 2.400 quilômetros a nordeste da Nova Zelândia. Foi um milagre que apenas 2 pessoas tenham perdido a vida, em vista da devastação que atingiu uma extensa área costeira. Embora fique 27 metros acima do nível do mar, a casa de Henry e Ernie Welsh foi varrida por ondas violentas que subiram a encosta, destruindo a vegetação e levando para o mar tudo o que havia sido construído. No resto da ilha, os ventos chegaram a 320 km por hora. Anos depois, as marcas da destruição ainda são bem visíveis. O ministro do governo, Todd Assiniholo, fala dos prejuízos em sua região. Os prejuízos causados pelo ciclone foram basicamente devido à tempestade que provocou ondas enormes que atingiram a área onde estavam as casas. Para o museu, a perda foi total. No museu, creio que as coleções possuíam itens de todas as partes da ilha. No Departamento de Justiça, os registros são basicamente de terras, de nascimento, óbito e casamento, e também registros de tribunais.
Alguns anos antes, os voluntários do Family Search haviam microfilmado cuidadosamente muitos dos registros vitais de Niue. Guardadas no cofre da Granite Mountain, nas montanhas de Salt Lake City, Utah, novas cópias dos registros que foram destruídos pelo ciclone foram oferecidas ao governo de Niue. Estes documentos de valor inestimável incluem 30 mil imagens de registros de nascimento, óbito e casamento e uma lista de europeus que imigraram para Niue. Os documentos também incluem a genealogia de mulheres de Niue, que foram usados para determinar os direitos de propriedade, bem como algumas outras genealogias usadas para estabelecer a propriedade por herança. É um fator importante. Podemos sempre confiar no que já foi microfilmado. A essa altura, eu fiquei muito feliz ao pensar: mesmo se perdermos algumas dessas coisas, ainda temos os registros. Estamos muito felizes por isso. A fúria da natureza trouxe um fardo pesado para as árvores, as casas e o povo de Niue. Mesmo que um desastre natural destrua os registros originais, os registros vitais que preservam a memória e os acontecimentos da vida de um povo não precisam perder-se para sempre. Restaurar os registros do passado é parte da ajuda aos moradores da ilha para que possam aguardar o futuro com fé e reconstruí-lo. Outro exemplo desse tipo de colaboração ocorre com instituições religiosas, com as quais temos trabalhado por mais de 150 anos. Primeiro utilizando papel e livros, depois microfilmes, e agora com a digitalização e acesso aos registros de forma universal e online. Nesta foto, vemos um proeminente arcebispo latino-americano, com a equipe do Family Search em sua diocese. Ele aborda alguns dos pontos de vista das igrejas que possuem os registros que estamos preservando, e suas palavras explicam os motivos por que ele concordou em colaborar conosco. Um trecho do que ele disse: tanto os mormons como as pessoas de outras religiões podem consultar os livros que têm sido preservados. Eles servirão como uma fonte de pesquisa. Devemos lembrar o ensinamento do Segundo Concílio do Vaticano. A Igreja Católica considera com reverência sincera as formas de conduta que refletem uma centelha daquela verdade que ilumina todos os homens. Você pode comparar o nosso trabalho genealógico ao de uma universidade ou faculdade católica. Agora que temos uma noção de por que os mormons fazem genealogia, me concedam mais um instante de seu tempo e deixem-me mostrar um breve filme, agradável em minha opinião, que vai ilustrar a vocês o processo genealógico do início ao fim, quase em sua totalidade, e sem fazer uso de uma única palavra. Este vídeo também ilustra o processo de indexação de registros e mostra como esses documentos são posteriormente colocados na internet e à disposição do público.
No vídeo, o nosso herói, amado pelos netos, é esquecido depois de cruzar o limiar da existência terrena e passar desta vida para uma melhor. Agora sua vida existe apenas nos registros localizados no porão de uma igreja. Então vemos como seus registros são digitalizados, indexados e conferidos. Vemos como esses registros são então publicados gratuitamente online. Observamos um trineto pesquisar esses registros, inicialmente sem sucesso, mas finalmente encontrá-los quando os registros são indexados, conferidos e tornados públicos. É assim que tem início o processo por meio do qual um descendente agora revive a memória do seu antepassado, voltando o seu coração a ele e, inevitavelmente, sentindo o desejo de servir a esse seu parente no templo. Essa é outra forma de ter a oportunidade de ver com novos olhos os aspectos da natureza divina. Permitam-me mencionar algo de minha vida pessoal. Por causa do exemplo da minha mãe, a quem eu vi desde que era criança, mantendo ano após ano um registro da história pessoal da vida dela, uma espécie de diário, mas que não necessariamente era atualizado todos os dias. Eu próprio comecei a escrever a minha história pessoal quando eu tinha 14 anos de idade. Nunca parei até hoje. Me lembro de ter registrado em um dos livros que já escrevi a história sobre como o pai da minha mãe, Antônio Marinho Falcão, sobreviveu milagrosamente depois de ficar perdido em uma floresta em meados de 1932, após ter saído para colher frutas para alegrar a mãe dele, que tinha ficado inválida anos antes. Por haver se distraído, o meu avô não conseguiu encontrar o caminho de casa. Ele narrava, quase que com traços de realismo animista e mágico, como foi que ele se entregou nas mãos de Deus, ao perceber que a chance de uma criança como ele sobreviver sozinho numa floresta inóspita, repleta de todo tipo de perigos, sem recursos, era praticamente inexistente. A cada vez que eu via o meu avô relatar essa experiência magnífica, com riqueza de detalhes e aventuras, eu perguntava: como o senhor se sentiu nessa circunstância tão assustadora, avô? Ao que ele respondia: calmo e sem medo, pois desde o momento em que me entreguei aos cuidados dos céus, até dias depois, quando acabei saindo em uma fazenda, a várias léguas de distância do ponto onde eu me perdi, eu senti e soube que havia alguém ao meu lado, me guiando, protegendo e acompanhando. Por causa do meu trabalho com o Family Search e também do privilégio que tenho tido de estar em contato com milhares de membros fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ao redor do mundo, eu sei que geralmente tanto os homens quanto as mulheres na igreja têm uma compreensão nítida de quão tênue é o véu que separa esta vida da próxima. E é essa compreensão que torna mais fácil para os mormons cumprirem sua responsabilidade divinamente designada de irem ao templo por aqueles que já cruzaram o véu. Os pontos que nos conduziram a essa parte final da apresentação foram os gêneros literários do realismo animista e mágico, a beleza da prática dos santos dos últimos dias de estabelecer ligações com seus antepassados, ir ao templo em nome desses familiares. Esses pontos são exemplos da busca pela divindade em todos os aspectos da vida humana. E para muitos, essa busca é algo que produz resultados excelentes. E agora vocês já tiveram a oportunidade de ver, ou até mesmo de sentir, uma pequena parte desses resultados, dos quais muitos mormons já provaram. Gostaria de tomar a licença poética para sugerir um nome ao estilo do que aprendemos hoje juntos. E não é nem realismo animista e nem realismo mágico, os quais nos levariam a ver a vida tal qual fez o personagem Segismundo na obra de Calderón de la Barca, A Vida é um Sonho, em que ele pondera: o que é a vida? É só uma loucura. O que é a vida? Uma coisa que parece, uma miragem que brilha falsamente. Alegria enganosa, descanso ilusório, pois a vida é um sonho na melhor das hipóteses, e até mesmo os sonhos são sonhos. Ah, não. Certamente não. Nem é um sonho nem loucura, não é isso. Para nós é a magia da realidade. Sim, a magia da realidade. O senso de divindade é mágico. E aquilo que é divino é muito, muito real. Nas obras de ficção, como as que citei hoje, tanto homens quanto mulheres têm conversas muito naturais, em sua mente ou não, com seus parentes falecidos, como se fosse algo inteiramente normal. Mais uma vez podemos ver esse tipo de revelação
ou abertura do céu, mesmo que apenas por um breve instante. Durante essa conferência, espero que tenham sentido, mesmo que por um breve momento, essa magia da realidade. Ao participarem dessa atividade sagrada, sim, eu me atrevo a afirmar que a pesquisa genealógica é uma forma de atividade sagrada. Espero que possam continuar sentindo a magia da realidade. Muito obrigado.